Olá, tudo bom? Bacana poder estar aqui com você novamente. Eu sou o pastor Júlio Costa, da Igreja Evangélica do Ministério Luz Apostólica. É com prazer que a gente vem mais uma quarta-feira, estar aqui com vocês que nos acompanham através dessa live, os estudos que nós estamos apresentando e apresentaremos no transcorrer do ano de 2021. Estamos falando sobre estudos do Novo Testamento, estudos do Novo Testamento. Nós estamos estudando, começamos estudando os Evangelhos sinóticos e estamos estudando a partir da semana passada, desde quarta-feira passada, nós estamos estudando o Evangelho de João. E nós fizemos aí a introdução ao Evangelho de João, conhecido também como o quarto Evangelho. E hoje nós vamos falar sobre o propósito do quarto Evangelho. Vamos começar falando sobre o propósito. Não tem um propósito só, são alguns propósitos, mas vamos começar hoje, ok? E na próxima quarta-feira nós estaremos falando sobre outros propósitos, estaremos pontuando cada propósito, cada tipo de propósito, porque para tudo há um propósito na vida. Concorda comigo? Também houve propósitos para o escrito de cada um dos evangelhos, houve propósito para o escrito das epístolas, enfim, dos diversos livros, houve propósitos divinos e propósitos humanos, ok? Nós vamos compreender onde se encaixa cada tipo de propósito. Nós vamos conhecer hoje os propósitos do quarto evangelho. Esse texto que nós estamos nos baseando é de Marcelo, aí na tua tela aparecendo o nomezinho dele, o crédito é dele, e nós estamos aí falando a respeito. Ele diz o seguinte: olha, o Evangelho de João é o único entre os evangelhos canônicos que traz claramente sua declaração de propósito, ok? É o único evangelho que traz claramente a sua declaração de propósito. Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Este, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, para que, crendo, tenhas vida em seu nome. Está registrado lá no Evangelho de João, capítulo 20, versículos 30 e 31. Aparecendo aí na sua tela, anota aí, João, capítulo 20, versículo 30 e 31, quando ele faz essa declaração de propósito, ok? É muito importante você equacionar isso. Nesse verso que nós acabamos de ler, nós podemos verificar ou encontrar ao mesmo tempo 4 declarações de propósito do autor. Vamos lá? Primeira declaração: propósito evangelístico. Você consegue identificar nesse versículo o propósito evangelístico. Coisa linda, nós vamos falar minuciosamente sobre cada um desses propósitos, ok? Hoje nós vamos falar sobre um apanhado geral, mas na próxima semana nós vamos estar destrinchando melhor. Vamos lá, o segundo propósito de incentivar a perseverança, ok? O segundo propósito, dentro de um versículo só, nós encontramos 4 propósitos. Terceiro propósito teológico. Houve um propósito teológico aí. E quarto propósito, o propósito apologético. Enfim, nós vamos passar mais adiante a observar cada um desses, como eles se relacionam, de um modo bem característico. Nós vamos conseguir compreender os propósitos inseridos aí dentro dessa apresentação feita por João. Então existe um propósito nesse versículo que nós lemos aí, baseado em João 20, 30 e 31, ele demonstra esses 4 propósitos que eu acabei de falar com vocês: o propósito evangelístico, o propósito de incentivar a perseverança, o propósito teológico, o propósito apologético, ok? Vamos ver então e entender o propósito evangelístico hoje, ok? Vamos mergulhar aí no propósito evangelístico e vamos ver se nos identificamos, inclusive, dentro desse propósito. É um propósito maravilhoso. É o primeiro dos propósitos que você encontra aí nesse versículo, ok? A relação entre fé e a vida eterna é claramente exposta na teologia joanina.
No terceiro capítulo, nós encontramos o seguinte: para que todo aquele que nele crê tenha vida eterna. Lembra? Versículo 15, versículo 16, capítulo 3, Evangelho de João, está aí na sua telinha, presta atenção, anota aí. Porque Deus, está escrito lá, amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É o que consta no versículo 16. É o teórico, inclusive, do Novo Testamento, segundo os teólogos, segundo os estudos, ok? Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna, tá? O que, todavia, se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. E aí você vai ver isso tudo aí, tá? No versículo 36 do capítulo 3, e João capítulo 5, versículo 4, capítulo 6, versículo 35, 40 e 47, e capítulo 11, versículo 25, tá? Esses textos todos que estão aí aparecendo para você, você pode enumerá-los, porque eles falam a respeito disso, tá? Que as pessoas permanecem sob a ira de Deus. Característica também é bem encontrada na literatura joanina, dizendo assim: olha, estas coisas vos escrevi a fim de saberdes que tendes vida eterna, a vós outros que credes em nome do Filho de Deus. Aí você já encontra esse registro fora do Evangelho de João, mas na epístola de João, 1 João, capítulo 5, versículo 13. Ok? Falando a respeito da questão da conquista da vida eterna como propósito evangelístico, propósito salvífico. Essa é a mensagem que deve ser levada evangelisticamente falando. Então o propósito evangelístico vai nessa linha, de oferecer às pessoas a crença em Jesus como Filho de Deus, para a obtenção da vida eterna. Ok? Então esse primeiro propósito vai bem nessa linha, já começa no capítulo 3 e vai se desenvolvendo, vai se desenrolando dentro de outros capítulos que nós vamos mencionar. É fundamental ressaltar que tal conceito também é testemunhado, melhor dizendo, pelos milagres realizados por Cristo e registrado por João. João registrou milagres feitos por Cristo e ele narra o seguinte em João capítulo 20, versículo 31. Diz a verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais, ok? Que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Está lá em João capítulo 20, versículo 31, esse versículo. Tá? Então é fundamental a gente ver esses relatos, tá? Como conceitos colocados pelo próprio escritor do quarto evangelho, tá? Que é o apóstolo João, como nós já estudamos na semana passada, e nós vemos essas questões. Ele registrou os milagres que foram feitos por Jesus. Registrou todos? Não. Não. Ele enfatizou no versículo dizendo que não caberia o número de... se ele fosse escrever tudo que ele testemunhou, tudo que ele viu, tudo que ele presenciou, tudo que lhe foi passado, porque algumas coisas foram passadas para ele, impossível que ele estivesse presente em todos os momentos, em todos os eventos, bem, pelo menos na minha concepção. Então nós vamos crer que as ações milagrosas de Cristo, relatadas no Evangelho, têm por motivo apresentar sua real pessoa. Daí o propósito evangelístico, para seus espectadores, para que compreendam sua divindade e messianidade, e para que possam depositar sua fé nele, ok? Então todos os milagres que são relatados é para incentivar e estimular a fé, ok? Não serve de parâmetro salvífico, não, mas é para estimular a fé no sentido de fazer com que as pessoas acreditem na deidade de Cristo, na divindade de Cristo e naquilo que ele representa, ok? E isso é visto em vários dos seus milagres, tá? Vários dos seus milagres. João escreve o seguinte, com este, Deus Jesus, princípio
a seus sinais em Canaã da Galileia. Manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. João capítulo 2, versículo 11. Tá? E outros versículos aí dentro do próprio capítulo 2, conforme aparece aí na tua tela. Estando ele em Jerusalém durante a festa da Páscoa, muitos vendo, creram no seu nome, reconheceu o Pai ser aquela precisamente a hora em que Jesus lhe dissera: teu filho vive, e creu ele e toda a sua casa. Então afirmou ele: creio, Senhor, e o adorou. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que ele fizera, Jesus, creram nele. Então são versículos diversos, que vai até o capítulo 11, versículo 45, começa no capítulo 2, e vários versículos dentro desses capítulos que vão contextualizando sinais, maravilhas, milagres, coisas que Jesus vai manifestando, vai realizando, para que as pessoas acreditem. Havia uma necessidade de toda essa manifestação miraculosa para que as pessoas pudessem acreditar. Será que é diferente dos dias de hoje? Fazendo assim uma análise, as pessoas só creem naquilo que veio, não é verdade? As pessoas só acreditam naquilo que elas conseguem palpar, naquilo que elas conseguem enxergar. Naqueles dias era a mesma coisa, as pessoas precisavam ver Jesus operar sinais e maravilhas. E tudo isso João tratou de registrar, ok? Mas ele afirma que não registrou todas as coisas. Entretanto, assim como seus ensinos, seus atos miraculosos estavam sujeitos à avaliação e rejeição. Tinha gente que rejeitava, falava que ele expulsava em nome de Beelzebul, que ele fazia magia, que ele não estava fazendo milagre coisa nenhuma, que aquilo era coisa do diabo. Enfim, ele enfrentou uma série de adversidades. João tratou de registrar todos esses eventos, todas essas avaliações também de rejeição a respeito dos sinais miraculosos ou dos ensinos e os atos miraculosos de Jesus. Já no início do seu ministério, a incredulidade já estava anunciada. Estando ele em Jerusalém durante a festa da Páscoa, muitos vendo que fazia, creram no seu nome, mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque os conhecia a todos. João capítulo 2, versículos 23 e 24, está registrado aí esse versículo. Registra aí, marca aí na sua Bíblia. Em outras ocasiões, o milagre promoveu completa rejeição. Houve uma rejeição completa. No caso da cura do aleijado do tanque de Betesda, é um exemplo, por realizar no sábado o milagre, os fariseus passaram a persegui-lo. João capítulo 5, versículo 16. Olha só, tal rejeição torna-se discussão, e Jesus deixa clara a opinião dos fariseus a seu respeito. Porque se de fato cresceis em Moisés, também creríeis em mim. Portanto, ele escreveu a meu respeito. Se, porém, não credes nos seus escritos, como crereis nas minhas palavras? João, capítulo 5, versículo 47 e 46. Jesus questiona o posicionamento opositório à questão dele ter feito o milagre, ok? Num dia de sábado. Rejeitaram aquele milagre de Jesus por ele ter operado o milagre no dia de sábado. João fez questão de registrar isso no quarto evangelho. Isso tudo, pessoal, está dentro do propósito evangelístico, ok? Havia um propósito para tudo que Jesus fazia, ok? As coisas não podem serem feitas sem propósitos. E o primeiro propósito apresentado aí por João, naquele versículo que nós lemos lá no começo, o primeiro dos propósitos é o propósito evangelístico. Essas coisas, esses sinais, essas operações de maravilhas, todas aconteceram com o propósito de evangelizar, ok? De Jesus apresentar-se a si mesmo como o Salvador, ok? Operando esses sinais e essas maravilhas. No caso da cura do cego de nascença, a incredulidade é clara e evidente, pois pesquisaram para saber se aquele, na verdade,
que se dizia cego, era de fato cego. Vocês já leram isso no texto? João capítulo 9, versículo 18, está falando sobre isso. Não acreditaram, ou não criam, os judeus que ele fora cego e que agora viam. Enquanto não lhe chamaram os pais. Foram chamar os pais dele para confirmar se realmente ele era cego, se realmente tinha acontecido um milagre, se realmente ele não enxergava, tá? E se havia ali uma falsidade na prática do milagre ali feito por Jesus, no ato do milagre. Outro exemplo interessante desse fato é visto entre os judeus descrentes. E embora tivessem feito tantos sinais na sua presença, não creram nele. Está lá em João capítulo 12, versículo 37. A referência aí, capítulo 12, versículo 37. A interpretação que João tem desses fatos é que eles são cumprimento profético. Ok? Essa é a interpretação de João. Guarda isso aí. Para se cumprir a palavra do profeta Isaías, que diz: Senhor, quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Por isso, não podiam crer, porque Isaías disse ainda: cegou-lhes os olhos, endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração, e se convertam, e sejam por mim curados. João registrou isso aí, João capítulo 12, versículo 38 ao 40. Ele registrou, aí aparecendo na sua tela. Vai guardando, vai fazendo essas anotações, que é fundamental. Depois desse estudo de hoje aqui, você em casa, pega esses textos, pega esses versículos ali e vai analisando, tá? Assiste esse vídeo mais uma vez, porque vai ficar salva aí essa live, tá? E vai contextualizando e analisando, para você poder ter uma compreensão melhor, para você poder compreender mais efetivamente, ok? Estamos falando do propósito, primeiro propósito, apresentado no quarto evangelho, ok? Nós destacamos quatro propósitos lá no começo, que eu vou repeti-lo já, tá? Mas o primeiro propósito é o propósito evangelístico, e nós estamos falando sobre ele aqui agora, ok? Os 4 propósitos, na verdade, eu vou mencionar aqui para você agora, apresentado por João, foi o propósito evangelístico, o propósito de incentivar a perseverança, o propósito teológico e o propósito apologético. Hoje nós estamos tratando desse primeiro propósito, o evangelístico. Na semana que vem nós vamos tratar de outros propósitos, para você poder ter uma maior compreensão, porque esse propósito de hoje, ele é recheado de muitas informações, inclusive contextualizadas. Nós narramos para vocês aí diversos versículos super importantes, que vão de encontro a todas essas afirmações a respeito de, dentro do propósito evangelístico, Jesus realizar atos de milagres e operações de maravilhas, e haver a credibilidade e a indiferença daqueles que estavam presentes por ocasião desses atos, ok? Mas o propósito final, o objetivo fundamental, o primeiro propósito é o propósito evangelístico, ok? O quarto evangelho, escrito por João, sob essas narrativas aí feitas por ele, tem como propósito, um primeiro propósito, o propósito evangelístico. Por quê? Para que todos creiam que Jesus é o Filho de Deus, ok? Para que todos creiam que Jesus veio com um plano de salvação da humanidade. Por isso ele foi escrito, esse primeiro propósito, segundo o estudioso aí, nosso amigo Marcelo, que deixou para nós esse texto registrado. Assim, ainda que os milagres tivessem claro papel evangelístico, a gente compreende isso, os milagres tiveram um papel evangelístico, ok? Infelizmente nós vivemos dias em que os milagres de hoje têm outros propósitos, não são propósitos evangelísticos, não é verdade? Infelizmente, distorcem completamente a palavra de Deus, excepcionalmente o evangelho de João é deturpado, é usado de maneira super deturpada por aí afora. Você há de convir comigo, tendo esse estudo aqui, falando a respeito disso hoje, a respeito desse propósito, que assim, ainda que os milagres tivessem claro papel evangelístico, também funcionaram como problema para a compreensão sobre a verdadeira pessoa de Cristo. Vale
apareceram como problemas. Aliás, esse é um dos muitos motivos pelos quais a pessoa de Cristo continua sendo estudada, sendo analisada até os dias de hoje, debaixo de suspeita. Que propósitos? Qual foi o objetivo? Foi isso mesmo? Jesus era um camarada que não ligava para nada? Ou ele era um cara que ligava para as questões sociais? Ele se envolvia ou não com a política da ocasião? De que forma era o envolvimento dele? Ok? Por que ele operou tantos sinais, tantos milagres no meio da sociedade? E no meio de uma sociedade corrupta, corrompida, Enfim, ele atendeu aos aflitos, aos necessitados, aos menos favorecidos, aos pobres. Todas essas operações, esses sinais, essas maravilhas operadas por Jesus tiveram que finalidade? Tudo isso tem sido base de estudo, base de pesquisa a respeito da pessoa de Jesus, que embora tenha operado atos de milagres, atos de operação de maravilhas, todos esses atos com o propósito de evangelizar, levantou também uma série de dúvidas a respeito da sua pessoa, que é até hoje pesquisada e estudada e analisada, e em alguns pontos não encontram-se respostas. Nós só encontramos respostas, claro, com base na fé. A Bíblia diz que todo cristão, todo aquele que crê em Jesus viverá pela fé. Nós vivemos pela fé. Por isso, nós chegamos aqui ao final desse primeiro propósito hoje. Apresentamos para vocês os propósitos do quarto evangelho. Vocês já sabem que tem aí 4 propósitos. Nós vamos esmiuçar os outros 3 propósitos. Na semana que vem nós estaremos aqui mais uma vez falando sobre os propósitos do quarto evangelho. Você entendeu o primeiro propósito? Edita aí, pega todos os textos que te foi passado aí, está sendo passado para você, toma nota, se inscreva lá no nosso canal. Nós temos outros vídeos de mensagens, de pregação, de estudos, e essa live vai ser salva lá, vai estar lá no nosso canal do YouTube à sua disposição, ok? Vai lá, Vai com a gente também no Insta. Nós estamos apresentando e transmitindo não somente por essa página aqui no Facebook, mas também pelo Instagram, Siga-nos no Instagram, por favor, nos acompanhe. Procura compreender, entender, ver cada estudo que nós estamos aqui apresentando e junto deles todos aí vai um pacotaço que você vai adquirir de conhecimentos ao longo desse ano. Estudos do Novo Testamento, é o que nós estamos estudando. Estudamos os evangelhos sinóticos, estamos estudando o evangelho de João, depois nós vamos para o livro de Atos, o livro histórico de Atos, e aí sucessivamente para as epístolas. Você vai ver, nos acompanhe, nos siga, se inscreva no nosso canal que você vai ver o que nós teremos a apresentar para você, como a sua vida vai crescer espiritualmente, com conhecimento, na graça. Cresça na graça, mas cresça também no conhecimento, que é fundamental para a sua vida de cristão ou não. Você que é simpatizante, você que está nos acompanhando nessa live, você é simpatizante ao Evangelho, continua com a gente, continua nos acompanhando. Nós temos também o nosso Zap, Nós temos o nosso Zap, que você pode acessar, você pode fazer contato conosco, pode me adicionar lá, me chama pelo Zap, faça as suas perguntas, eu estarei respondendo dentro de uma brevidade, o mais breve possível, estarei lhe retornando, nós vamos manter diálogos e eu estarei respondendo a qualquer tipo de dúvida que você tenha acerca dos estudos que nós estamos apresentando. Então, vai acompanhando a gente nas nossas redes sociais, através do WhatsApp, nós estaremos junto com você, ok? Liga pra gente, caso você não queira, já quer falar, liga, a gente vai estar orando para você também, ok? Faça isso. O endereço da nossa igreja aparece aí na sua telinha, se você também quiser nos visitar. Nós estamos fazendo culto dominicais, ok? Dominicais, tomando todas as cautelas, todas as medidas necessárias, cumprindo o protocolo, Temos álcool gel na entrada,
você tem que vir de máscara, distanciamento social. Nós estamos atendendo a tudo isso, tá? Para o seu bem-estar. E estamos tendo culto só aos domingos, às 19 horas, é o horário do nosso culto, ok? Aos domingos, às 19 horas, a nossa live é transmitida a partir das 19h20, também aos domingos você pode nos acompanhar pela live também, fica à vontade, esteja conosco. Você é um colaborador da obra de Deus, gosta de contribuir com a obra do Senhor? Não deixe de fazer isso, não deixe de abençoar o trabalho missionário, não deixe de nos acompanhar de forma nenhuma e fazer a sua oferta. Para isso nós estamos expondo e colocando aí para você a nossa chave Pix, ok? Está aí a chave Pix, você pode fazer aí a sua transferência a qualquer dia, qualquer hora, tá? Pode ser final de semana, pode ser de madrugada, não importa. Acordou de vontade, quero cooperar com a obra de Deus. Vai lá na chave Pix, faça lá a sua transferência, Deus vai te recompensar, vai te abençoar, e nós vamos manter esse trabalho, vamos manter as portas do evangelho, do evangelismo, né, proposto aí pelo quarto evangelho, tá? Abertas com a sua colaboração, que o Senhor possa estar abençoando a sua vida. Eu quero estar orando por vocês agora, vocês que nos acompanharam nessa live, queremos orar pela sua família. Convidado a estar conosco, eu já passei as informações, fica conosco, nós louvamos ao nome do Senhor. Curva a sua cabeça aí agora, tome uma postura diante de Deus, receba essa palavra de oração, você que está junto com sua família, reunido, receba essa palavra, você que está assistindo, pegou o vídeo, pegou a live depois, está assistindo agora, não importa que dia, receba essa palavra em nome de Jesus de oração sobre a sua vida. Pai, nós te louvamos e te agradecemos pela oportunidade que o Senhor nos dá. O Senhor sempre dá oportunidades na vida às pessoas, principalmente às pessoas de bem, aquelas pessoas que trilham pelo caminho de cumprir a tua vontade. E a tua vontade, Senhor, diz as Sagradas Escrituras, é boa, perfeita e agradável. A verdadeira religião é aquela que socorre aos fracos, aos necessitados, às viúvas nas suas necessidades. Isso foi dito pelo apóstolo Paulo e nós cremos nisso. Então, todos aqueles que praticam essas verdades, o Senhor age com benevolência, com misericórdia e dá oportunidades na vida. Muito obrigado, Senhor, pela oportunidade que o Senhor tem dado a essas pessoas que estão conosco, aí do outro lado dessa telinha, assistindo essa live, esse estudo, acompanhando a cada semana. Toma a vida delas em tuas mãos. Abençoa suas famílias, abençoa, Senhor, as suas vidas, curando-os das suas enfermidades. Realiza os milagres, Senhor, para que elas possam crer. Que a mensagem evangelística, com um propósito, seja, ó Deus, fluente em cada lar, em cada família. Entra com providência e restaura a saúde, restaura a vida, dá graça, abre portas para quem precise. Fica conosco, nós te louvamos, te agradecemos pelo teor da tua palavra, pela sabedoria que o Senhor nos concede para ministrar a tua vontade. Fica presente em nossas vidas. Obrigado, Senhor, por toda a operação técnica dessa live aqui transmitida. Fica conosco, nós te agradecemos em nome de Jesus. Até semana que vem, que Deus te abençoe.